Então, boa tarde ou boa noite. Precisamos terminar os exercícios de pontuação e eu quero saber se vocês fizeram o teminha de casa. Alguns disseram que sim, outros riram, eu não sei o que isso quer dizer, né? Mas enfim, não vamos aprofundar. Vamos lá corrigir o exercício de pontuação com as justificativas, tá? E depois, queridos, nós já passaremos para o conteúdo de regência verbal, certo? A minha ideia terrível para vocês hoje é terminar a pontuação, ver regência verbal e crase. Tá? Vamos lá. A pessoa tem que ser otimista, né? Muito bem. Nós fomos até a letra D, eu acho, né? Até a letra D? Tá. Então, letra E. Minha mãe sempre dizia, nossa vida é o que fazemos dela. O que a gente vai utilizar ali? Minha mãe sempre dizia, 2 pontos. Estamos corrigindo o exercício de pontuação. Minha mãe sempre dizia, 2 pontos, abre aspas, nossa vida é o que fazemos dela, fecha aspas, antes do ponto final. É obrigatório essas aspas? Sim, quando nós vamos indicar a fala de alguém, ou devemos usar aspas ou um travessão. Né? Então eu não sou obrigado a colocar as aspas necessariamente, mas eu preciso... É como quando a gente escrevia o diálogo, né? Você tem que avisar que aquilo é a fala de um personagem. Né? Então, ou o travessão ou as aspas. Atualmente, não sei porque, né, exatamente porquê, mas as pessoas têm preferido usar as aspas, embora as duas formas sejam corretíssimas. Tá? É para a fala. Não, nesse caso é só para isolar a fala de alguém. Né? É para, inclusive a gente viu essa regrinha das aspas e dos 2 pontos também. Né? Eles anunciam uma citação. A fala de alguém tem que ser colocada entre aspas. E esse negócio de ironizar, também vou usar aspas. Também posso usar aspas, mas daí a gente vai perceber a diferença se é uma citação ou uma ironia. Na ironia, normalmente, nós vamos destacar uma palavra. Pelo contexto a gente vai perceber, né? Se quer ironizar ou não. Fala, querido. Poderia, se tu quiser... Tá, Se tu quisesses enfatizar o sempre, né, poderias colocar entre aspas. Entre aspas não, desculpa, entre vírgulas, sem problemas. Tá. Então, deixa eu só comentar algumas coisinhas. Abrimos aspas ali na palavra nossa e fechamos aspas antes do ponto final. Por que fechamos aspas antes do ponto final? Porque não é o período inteiro que está entre aspas, não é o período inteiro que é uma citação de alguém, é só aquela frasezinha. Na verdade, gente, o que nós deveríamos fazer? Ninguém faz isso, tá? Mas o que seria assim, sei lá, o mais provável gramaticalmente falando? Seria colocar aspas no final daquela oração e depois também, em algumas circunstâncias, depois não era aspa que eu queria falar, desculpa, era ponto final. A gente poderia deixar um ponto final aqui, colocar aspas e depois outro ponto final, entende? Mas aí não é algo que se use, tá? Não é algo... Numa dissertação vai ser considerado um exagero. Não é padrão, entende? Fica exagerado, né? Ninguém usa, entende? Não posso te dizer assim que alguém vai marcar como errado, né? Mas criou-se essa ideia de que a gente vai colocar só um ponto final. Então, vamos justificar. Gente, se quisermos colocar a palavra sempre entre vírgulas para enfatizar, né, a circunstância de tempo, o que é que nós vamos dizer? Adjunto adverbial deslocado e aí vamos especificar ali do lado ênfase, ok? Daí a gente vai especificar que as vírgulas foram usadas para enfatizar, ok? É opcionalíssimo, né? Tanto que eu nem comentei sobre essas vírgulas, tá? Gente, esse sempre aqui, ó, teoricamente não precisa ficar, né, acompanhado de vírgula. Se eu colocar uma vírgula é porque eu quis enfatizar, assim, sempre. É mais ou menos assim, ela nunca para de falar isso, né? A ideia seria essa, eu acho, né? Tá. O que fazem os 2 pontos? Anunciam uma citação. É isso que os 2 pontos estão fazendo. Lembramos aquela regrinha? Eu acho até que eu vou colocar aqui de novo o conteúdo. Socorro, tá tudo voando? Obrigada, queridos. Eu acho que até vou colocar aqui de novo o conteúdo para a gente poder revisar a regra, tá? Então, os 2 pontos anunciam uma citação.
O que é que fazem as aspas? Isolam uma citação, né? Isolam uma citação. Tudo bem? Vocês estão escrevendo as justificativas? Sim, eu tenho uma pergunta. Ah, então tá. Então tá tudo resolvido com a letra E? Não. Não? O que é que falta na letra E? Qual é a diferença, nesse caso aqui, as aspas têm que serem postas depois do ponto final? Antes do ponto final. Antes do ponto final, isso. Qual é a diferença dessa frase aqui para a primeira frase dos dois pontos na página anterior? Os eleitores desabafam. Porque lá no final é ponto. Se as aspas estiverem depois do ponto, elas estão erradas. Deixa eu ver. Ah, então está errado no livro. Realmente está errado no livro. Vamos fazer um concertinho? Muito bem observado. Gente, primeira regrinha dos dois pontos. Procuraram aí? Primeira regrinha dos dois pontos lá na parte da teoria, tá? Primeira regra dos dois pontos lá na parte da teoria. Eu vou ver se aqui na apresentação também está errado. É, tá errado. Olha só, gente, lá no primeiro exemplo, então, dos dois pontos, as aspas devem ser colocadas antes do ponto final, porque é só aquela oração ali que está sendo isolada pelas aspas, tá? E pode colocar o teu pontinho numa redação que ninguém vai marcar errado, só estou dizendo que não é padrão, tá? Tudo bem, então? Arrumaram ali? Tá, legal. Enfim, passaremos para a próxima. É isso? Tá. Letra F. Porto Alegre, vírgula, capital do pôr do sol, vírgula, é hospitaleira. Nós separamos a expressão capital do pôr do sol. Capital do pôr do sol é uma explicação extra a respeito de Porto Alegre, né? O que é aquilo ali? Um aposto, né? Uma explicação extra sobre determinado termo. Essas duas vírgulas poderiam ser substituídas por travessões, poderiam ser substituídas por parênteses também, né? Justificativa aposto. Foi? Tá. Letra G. Gente, eu acho que essa frase letra G, muitos de vocês já devem conhecer, porque ela é um exemplo perfeito de como trocar a vírgula de posição pode trocar o sentido de uma frase também, né? Não sei se vocês perceberam o duplo sentido. Nós podemos colocar a vírgula depois de tem e a vírgula depois de mulheres. Vamos analisar o resultado. Colocando a vírgula depois de tem, o que nós teremos é: se os homens soubessem o valor que tem, vírgula, as mulheres viveriam de joelhos a seus pés. Eu acho que essa não é a melhor frase. Nós poderíamos colocar a vírgula depois de mulheres. Olha só que frase bonita agora. Se os homens soubessem o valor que têm as mulheres, vírgula, viveriam de joelhos a seus pés. Tá. O fato é que cada um pode colocar a vírgula onde quiser. Meninos provavelmente coloquem depois de tem, meninas depois de mulheres, tá? A justificativa é a mesma. Vamos analisar o seguinte. Essa vírgula, gente, foi usada para separar um termo ou uma oração? O que eu quero treinar agora é como chegar ao resultado, né? Como chegar ao resultado, porque a explicação não brota assim, né? Está separando um termo ou uma oração? Oração, né? Se está separando uma oração, gente, nós estamos lá nas regrinhas de período composto, né? Muito bem. Aí, segundo passo, já descobrimos que é uma oração, tá legal. Agora, a gente tem que descobrir se essa oração é coordenada ou subordinada. A primeira oração, que a vírgula está separando, ela poderia formar um período sozinha? Se os homens soubessem o valor que tem, ponto. Ou, se os homens soubessem. Se os homens soubessem o valor que tem as mulheres, ponto. Ela não é uma frase completa. Isso quer dizer o quê? Que ela é uma oração subordinada. Ótimo. Gente, se ela é subordinada, olha só quantas opções nós temos. Duas. Ou ela vai ser adverbial deslocada, ou ela vai ser adjetiva explicativa. Só temos duas opções para subordinadas. Ou adverbial deslocada, ou adjetiva explicativa. Em qual delas nós votamos? Essa aqui, né? Oração subordinada, adverbial deslocada, antecipada, anteposta à principal, enfim, né?
Na prática, a gente vai se referir assim, ó, oração adverbial deslocada, tá? Normalmente eu até nem vou usar, né, esse termo aqui, muitas vezes esse termo nem aparece. Lembram, a gente falou sobre umas siglas? É essa sigla aqui, ó. É a oração subordinada que aparece antes da oração principal e a vírgula é obrigatória. Se a ordem fosse invertida, se eu tivesse oração principal em primeiro lugar e subordinada depois, a vírgula seria opcional. Temos 2 verbinhos só, olha só. Oi? Se os homens souberem... Ah, não, nós temos 3 orações, mas, na verdade, quem está exigindo a vírgula é a oração condicional, né? Aquele que tem as mulheres é uma restritiva de valor, né? É uma outra oração restritiva de valor, tá certo? A vírgula foi usada para separar a adverbial deslocada. Vamos supor que a gente tirasse aquela oração ali, ó, que tem as mulheres, tá? Aí, de qualquer forma, a vírgula seria mantida. Tá? Então, a justificativa, né, oração adverbial deslocada, esse nexo aí é um condicional, lembram? Né? É uma conjunção condicional. Gente, essa regra é bastante importante, nós marcamos, inclusive, né? Quais são as 2 regras de vírgula mais frequentes? Tá? O adjunto adverbial deslocado e a oração adverbial deslocada. Nós marcamos essas 2 regrinhas ali na lista, né, do conteúdo. Por quê? Porque nós usamos frequentemente em redações, gente, é incrível o número de adjuntos adverbiais e de orações adverbiais que nós usamos. Tá? Se vocês observarem só essas vírgulas aqui numa redação, já vão evitar um número considerável, né, de descontinhos por causa de pontuação. Então tá. Na letra H, vamos colocar uma vírgula urgentemente, né? Não sei que tenhamos tendências canibais, né? Vamos colocar uma vírgula. Vírgula antes de gente. O que essa vírgula antes de gente está fazendo? Separando um vocativo, né? Tá. Letra I. Gente, na letra I, nós temos orações ligadas pelo nexo E. Vou voltar ali para a telinha onde aparecem as regras. Toda vez que vocês encontrarem orações ligadas com o nexo E, vocês vão decidir o quê? Se os sujeitos são iguais ou não, tá? E se o nexo E tem sentido adversativo ou ele tem sentido aditivo mesmo. Então vamos ver. O dia da festa estava próximo e as obras ainda não haviam terminado. Quem é que estava próximo? O dia da festa. Quem é que ainda não haviam terminado? As obras. A vírgula antes do E, portanto, será utilizada para marcar. Uma forma prática de justificar isso é nexo E. Ó, podemos resumir assim, com sujeitos diferentes. É uma forma prática. A gente não precisa lembrar a regra exatamente como, né, ela é. O que nós precisamos é identificar. Tá, e outra coisa, gente. Esse E aí é aditivo mesmo? Nós sempre devemos desconfiar dele. Ele, além de separar orações com sujeitos diferentes, ele equivale a mas. Observem. O dia da festa estava próximo, mas as obras ainda não haviam terminado. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos também justificar isso. Nexo E com sentido adversativo. Aí talvez agora vocês pensem, tá, mas se cobrarem na hora da prova, se a vírgula foi usada para marcar nexo E com sujeitos diferentes ou nexo E com sentido adversativo, podem pedir para vocês escolherem uma? Não, porque as 2 são certas. Tá? As 2 são justificativas corretas. Então tá. Foi? Letra J. Organizamos a festa e conseguimos patrocinadores. Temos o nexo E. Vamos analisar o sujeito. Quem é que organizou a festa? Nós. Quem é que conseguiu patrocinadores? Nós. Sujeitos iguais. Vamos ver se o E equivale a mas. Organizamos a festa, mas conseguimos patrocinadores. Não, né, gente? Ainda bem que nós conseguimos patrocinadores. Então, nada de vírgula, nada de explicação. Nada de vírgula e nada de explicação. Só vou colocar vírgula se houver uma regra que faça essa previsão, né? Onde é que tínhamos colocado antes do E? Então olha só, o E une orações com sujeitos iguais, então não tem vírgula. Une orações com o sentido aditivo mesmo, que é o padrão.
Então, não tem nada diferente acontecendo. Se não tem nada diferente acontecendo, não tem por que colocar vírgula. Existe ainda a possibilidade de se colocar vírgula antes do E para enfatizar alguma informação qualquer, mas isso ocorre na literatura, né? Então, ele chegou em casa, se eu dissesse, por exemplo, ele chegou em casa e foi deitar, tá? Normalmente não haveria vírgula. Agora, eu quero criar um estilo, né? Eu quero dar ênfase para aquela ação posterior. Então, ele chegou em casa, vírgula, e foi deitar. Por que que eu fiz isso? Porque eu quis enfatizar a informação posterior. Numa prova objetiva, ninguém pode dizer que essa vírgula é obrigatória, tá? Mas pode questionar que a vírgula foi usada para dar ênfase à informação posterior. Tá? Existem várias possibilidades de pontuação que não seguem o padrão, né? E que servem ou para dar ênfase, ou para criar uma forma diferenciada de escrever, enfim. Tá? Mas normalmente essa aí não cai em prova. Porque aí fica meio adivinhação, né? Aí a pessoa tem que adivinhar que o cara quis enfatizar alguma coisa. Não é muito habitual. Então tá, letra L. Ao perceber a confusão, vírgula, saíram correndo. Gente, ao perceber a confusão é uma oração, concordamos? Temos um verbo ali, tá? Primeiro passo é ver se é oração, né? Ou se é termo, expressão. É uma oração. É subordinada ou coordenada? É subordinada, né? Não teria como eu colocar um ponto final no lugar daquela vírgula. Ao perceber a confusão, ponto. E aí? Né? Então ela é subordinada. Agora precisamos decidir se ela é adverbial deslocada ou adjetiva explicativa. Ela é adverbial deslocada. Gente, aquele ao ali equivale a quando. Dizer ao perceber a confusão saíram correndo é como se eu dissesse quando perceberam a confusão saíram correndo. É uma oração adverbial deslocada. Mesma regra da letra G. Seria temporal. Essa aí, gente, é uma oração reduzida, tá? Eu sei que esse nome, né, muitas vezes atrapalha. O que é a oração reduzida? O que importa é a gente perceber o significado, né? Ao perceber a confusão, né, representa a ideia de tempo. A oração reduzida não vai apresentar o nexo, a conjunção. Ela vai trazer um verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, né? E vai representar as mesmas circunstâncias das outras. A pontuação vale para a oração da mesma forma. Letra M. Quem não quer raciocinar é um fanático, vírgula ou ponto e vírgula. Quem não sabe raciocinar é um tolo, vírgula ou ponto e vírgula. Quem não ousa raciocinar é um escravo. Se escolhemos vírgula, vírgula nas duas. Se escolhemos ponto e vírgula nas duas. Gente, o que é que está acontecendo aqui? Nós estamos separando orações completamente independentes. Eu poderia colocar ponto final, inclusive, né? Quem não quer raciocinar é um fanático, ponto. Quem não sabe raciocinar é um tolo, ponto. Quem não ousa raciocinar é um escravo. As vírgulas separam orações independentes. Se eu colocar ponto e vírgulas, a justificativa é a mesma. Não, os pontos e vírgulas estão separando orações independentes. O que o ponto e vírgula faz? Ele cria mais impacto, né? A pessoa vai ler com mais calma, a pessoa vai ler com mais calma, vai dar mais atenção a cada uma das informações, estilo, aquilo que a gente estava falando. Né? Eu quero que as pessoas tenham mais cuidado, é para refletir, não é para ler correndo. A ideia é mais ou menos essa. Né? Então, orações independentes, foi? Letra N. Como já havia tomado a sua decisão, vírgula, fez a inscrição. Como já havia tomado a sua decisão, é uma oração, certo? Subordinada, adverbial, deslocada? Eu vi que vocês estavam assim, eu disse, vamos lá que eles já devem ter encontrado a resposta. Olha só, seguindo o caminho, a gente está resolvendo os exercícios de pontuação, tá, querido? Olha só, como eu chego lá? Como já havia tomado a sua decisão, é uma oração.
Não tem sentido sozinha, então ela é subordinada. Sim, eu vou, tá? Se ela é subordinada, eu só tenho duas opções. Ou ela vai ser adverbial deslocada ou adjetiva explicativa. Gente, para que seja a adjetiva explicativa, eu preciso que apareça um pronome relativo. Outra coisa, oração adjetiva explicativa não aparece em início de período. Ela precisa explicar algo sobre um termo anterior. Então, em início de período, não. E vamos aproveitar o momento, assim, ó. Para justificar a vírgula, nós não precisamos disso sobre o qual falaremos agora. Mas a gente quer aproveitar. Esse como aí equivale a quê? Qual seria essa classificação? De causa, perfeito. Olha só, porque já havia tomado a sua decisão, fez a inscrição. Fez a inscrição porque já havia tomado a sua decisão. O como, quando inicia período, pode ser causal e conformativo. O que é que a gente faria? Trocaria por porquê ou por conforme. Aqui ele equivale a porquê, né? Ter tomado a decisão é a causa pela qual ele fez a inscrição. Tá, mas enfim, a justificativa da vírgula é oração adverbial deslocada, tudo bem? Gente, estou seguindo, qualquer coisa, gritem. Letra O. Poucos compareceram ao evento, embora a imprensa o tenha divulgado insistentemente. Vejamos, poucos compareceram ao evento, estamos aqui, ó, oração principal. Embora a imprensa o tenha divulgado insistentemente, é a oração subordinada. A vírgula, nesse caso, é opcional. Acho que vale um comentário sobre o fato de que ela é opcional, né? Coloca um comentáriozinho ali, vírgula opcional. Gente, vocês acham que aquele período ali é longo? Aquele letra O ali já é um período longo? É, né? É. Então, o que dizia a regra? Né? A sugestão para que se colocasse a vírgula. Se quiserem colocar a vírgula, vocês podem justificar como período longo, tá? Mas ninguém é obrigado. Numa redação, por exemplo, uma coisa é uma frase qualquer. Outra coisa é uma frase que eu escrevo numa redação. Numa redação, né, a gente colocaria a vírgula para manter a clareza, para garantir a clareza, que é tudo que a gente quer que o corretor ache do nosso texto, que ele é claro. Tá? Então, por que não auxiliar o corretor, né? Tudo bem com a letra O? Letra P. Eram frustradas, insatisfeitas, além disso, seus conhecimentos eram duvidosos. Que horror de frase. Vamos lá. Eram frustradas, vírgula, insatisfeitas, mais uma vírgula. Pois é, se for só vírgula, olha o que vai acontecer. Eram frustradas, insatisfeitas, além disso. O cara que está lendo isso vai colocar tudo no mesmo pacotinho. Ponto e vírgula essencial, né, para ajudar a organizar a ideia. Ponto e vírgula perfeito. Eram frustradas, vírgula, insatisfeitas, ponto e vírgula. Além disso, vírgula, seus conhecimentos eram duvidosos. Aqui nós percebemos a necessidade do ponto e vírgula, a utilidade do ponto e vírgula, né? Senão, eu vou simplesmente enumerando aqueles elementos ali. Quem está lendo não vai adivinhar que tem que dar uma parada estratégica ali, né? Ou pare aqui, colocar uns sinais de trânsito ali, né? Gente, primeira virgulinha. Primeira virgulinha foi usada para separar itens de uma série. Sempre que tiver vírgula e ponto e vírgula, é mais fácil justificar as vírgulas primeiro e depois o ponto e vírgula. É mais ou menos como parênteses, colchete, chaves. Isso vale ainda? Isso eu lembro, não me lembro por quê, mas tinha isso. Tá. A vírgula depois do além disso está fazendo o que então? É, expressão explicativa. É uma daquelas expressões explicativas. Tá? É uma expressão intrusa à frase, precisa ficar acompanhada de vírgula. Expressão explicativa. Tá, e o ponto e vírgula está fazendo o quê? Vamos nos libertar um pouquinho da regra, tá? Não pense na regra. Vamos pensar no que nós fizemos na frase. Por que vocês pensaram em colocar ponto e vírgula ali naquela frase? Mas, por exemplo, se não tivesse vírgulas nas outras duas orações, vocês colocariam ponto e vírgula? Não, né? Então, gente, a regra é essa aqui, ó. Mas a gente vai arrumar uma forma mais prática, né? É aquela ali,
O primeiro item, ó, separar orações que já contenham vírgulas. Separar orações com vírgulas, a gente pode escrever de uma forma mais resumidinha, né? O ponto e vírgula separa orações com vírgulas. Pronto. Nós só pensamos em colocar ponto e vírgula porque dentro de uma, não precisa ter nas duas, se tiver em uma já está valendo, né? Dentro de uma das orações, ou nesse caso, né, nas duas orações, já havia vírgula. Então, nós queremos, né, separar as ideias. Poderia colocar ponto final, tranquilamente. Claro, eu nem estou dando muita atenção para o ponto final, porque o ponto final resolve os problemas, né? Eu quero que vocês lidem com a frase num período composto, né? Mas lembrar que é substituível por ponto final é importante para lembrar daí que a oração é independente, né? Tá, letra Q. Eu vou ler do jeito que está escrito, tá? As mulheres levarão os doces, os homens, os salgados. Tá, já percebemos a necessidade de uma pontuação, né? As mulheres vão levar os doces, os homens, os salgados, tudo pronto, festa pronta, né? Não, as mulheres levarão os doces, ponto e vírgula. Os homens, vírgula, os salgados. Se eu quiser que o leitor entenda isso, eu tenho que ajudar. Tá, vamos justificar a vírgula depois de homens, então. O que estava fazendo essa vírgula aí? Supressão do verbo. O que nós estamos dizendo é, as mulheres levarão os doces, os homens levarão os salgados, né? Então a vírgula depois de homens marca supressão do verbo, e o ponto e vírgula faz exatamente o mesmo que da frase anterior. Exatamente o mesmo que da frase anterior. Separa orações com vírgulas, ou oração com vírgula nesse caso. Por que nós pensamos em colocar ponto e vírgula? Para separar orações que já estavam acompanhadas de vírgulas. Se não tivesse aquela vírgula numa das orações, dificilmente nós pensaríamos em ponto e vírgula. Tá, e se eu dissesse que esse ponto e vírgula estão separando, esse ponto e vírgula estão é bom, que esse ponto e vírgula está separando orações independentes, seria uma afirmação errada? Não, elas são independentes, né? E também poderíamos colocar ponto final no lugar do ponto e vírgula. Tá bom, letra R. O homem inventou a máquina e ela passou a escravizá-lo. Temos o nexo E. Quem é que inventou a máquina? O homem. Quem é que passou a escravizá-lo? Ela. Já vamos aproveitar o embalo e vamos ver se esse E é um E de verdade. O homem inventou a máquina, mas ela passou a escravizá-lo. Faz sentido? Faz, gente, porque assim, ó... porque assim, ó... Exatamente, é isso. A aditiva lida com o senso comum. Foi bom ter aparecido esse assunto, né? O E aditivo lida com o senso comum. Exemplo, fui à aula e fiz exercício. Nada de muito surpreendente, né? Agora, o homem inventou a máquina, mas ela passou a escravizá-lo. Bom, não era o que ele pretendia quando ele inventou a máquina, né? Se fosse, o homem inventou a máquina e ela passou a auxiliá-lo, aí tudo bem, né? Aí ele seria aditivo. Tá? Então, de novo, na letra R, nós temos os dois motivos comandando a mesma virgulinha antes do E. Quando há uma quebra de expectativa, equivale a mas, né? Aí é adversativo. Tudo bem com a R? Sim, professora. Letra S. Resolvido o assunto, vírgula, todos saíram. Tá. Resolvido o assunto... É uma oração? É. Isso. É uma oração... Você já sabe o resultado, né? É uma oração adverbial deslocada. Como chegaremos a esse resultado? É uma oração subordinada, porque não faz sentido sozinha, tá? E aí tem que decidir se é adjetiva explicativa ou adverbial deslocada. Adverbial deslocada com o detalhe de que ela é reduzida, porque o nexo não apareceu. Existem nomes para isso, mas felizmente as provas não cobram, né? Ela é reduzida de particípio nesse caso. Não. O máximo que pode acontecer
em relação a essas reduzidas ou desenvolvidas, né? Aquelas com os nexos são as desenvolvidas. O máximo que pode acontecer é eles colocarem duas orações, uma reduzida e uma desenvolvida, e a gente ter que decidir se essa mudança de estrutura provocou mudança de sentido. Exemplo, entre dizer resolvido o assunto, todos saíram, e quando resolveram o assunto, todos saíram, a gente mantém o sentido. Apesar de mudar a estrutura, mantém o sentido. É por aí, né? A classificação em si não se cobre. Então tá. Oração adverbial deslocada. Letra T. Fiz a inscrição e não participei do congresso. Nexo E. Vamos aos sujeitos. Quem é que fez a inscrição? Eu. Quem é que participou do congresso? Eu. Então, pelo sujeito, não preciso de vírgula. Vamos ver se ele é um E de verdade. Fiz a inscrição, mas não participei do congresso. Ele não é um E de verdade. Ele é um E adversativo. Então, só essa segunda justificativa. O que seria o habitual? Vai vírgula antes do E. Olha só, em um caso ou outro, ou quando eles se encontram. Não importa, né? Uma vírgula antes do E. Porque nexo E com sentido adversativo. O que seria o habitual? Fiz a inscrição e participei do congresso, certo? Então tá. Letra U. Nós o encontraremos. Não fique, pois, estressado. Aqui, gente, um exemplo daquele pois conclusivo, né, sobre o qual nós falamos. Nós o encontraremos... ponto e vírgula, não fique, vírgula, pois, vírgula, estressado. Tá. Esse pois aí ficou entre vírgulas por quê? Não se prendam à regra, mas por que ele está entre vírgulas? Porque ele está deslocado, né? Isso aí. Então, o que nós podemos escrever? Nexo conclusivo deslocado. Esse é o motivo para ele estar entre vírgulas. Porque ele está posposto ao verbo, não, ou só dizer que ele é deslocado. Por que ele está deslocado? Qual é a posição habitual de um nexo? No início da oração. E o ponto e vírgula separa orações com vírgulas. Pronto. Se aquele pois não tivesse entre vírgulas, nós não colocaríamos o ponto e vírgula. Oi? O que eu disse é que a posição habitual dos nexos é no início de qualquer oração. Não sei se era isso. Não, eu estou falando genericamente, né? Estou falando genericamente. A posição de um nexo qualquer, né, habitual, é no início de uma oração. Esse nexo aqui não pode trocar. Se eu quiser manter a ideia de conclusão, colocando no lugar na posição habitual, eu vou ter que trocar por portanto. Né? Daí eu vou dizer, nós o encontraremos, vírgula, portanto não fique estressado. Daí seria uma virgulinha só. Certo? Tudo bem então? Vamos adiante. Gente, regência verbal. É só seguir ali a sequência, é o próximo conteúdo. Para regência verbal não temos filmezinho, tá? Depois a gente volta pro filmezinho aqui na crase. Vou deixar ele descansar um pouquinho. Oi? Pois não tem boneco, não tem filme, tá uma coisa. Mas é um conteúdo assim, lindo de morrer. Não, mas assim, gente, ó, esse conteúdo é fácil mesmo, né? Não estou dizendo que ele é maravilhoso, eu estou dizendo que ele é fácil de entender. Vocês vão entender na hora. Não é uma coisa que tu tenha que ficar processando, sabe? Tu entende na hora qual é o problema. Memorizar. É muita informação. Fica calma. Tudo vai dar certo. Ricardo, querido, eu posso desligar esse aqui, né, para ocupar todo o quadro, depois a gente... Ele é ligável, né? Ele é uma coisa que liga e desliga. Não, mas eu acho que eu sei, eu já aprendi, ó. Viu como eu sou independente? Tá. Vamos lá, então. Regência verbal. Gente, eu vou dizer uma frase, não sei se vocês vão acreditar em mim, tá? Esse conteúdo é muito importante. Não, mas é sério, tá? É assim, ó.
é um conteúdo certo na prova também. Eu quero lembrar que eu falo essas coisas agora no início, porque nós estamos trabalhando com os conteúdos mais significativos em primeiro lugar. Depois disso, o que vem? Crase. Crase é um conteúdo quase sempre presente, mas eu não vou dizer que ele é tão significativo que nem esse aqui. Acentuação, por exemplo, talvez apareça, né? Então, há realmente alguns conteúdos sobre os quais eu vou dizer, olha, talvez, né, a gente não encontre na prova objetiva. Claro que para quem vai fazer uma prova que inclui redação, tudo interessa, né? A gente comentou sobre acentuação. A acentuação não é um conteúdo tão certo. Não estou falando de crase, acentuação, né? Proparoxítona, paroxítona. Né? Não é um conteúdo, uma questão tão certa assim. Acentuação lá pelas tantas tem, daqui a pouco não tem. Agora, para a redação, pensem bem como é, né, incrivelmente importante o conteúdo de acentuação para a redação. Porque cada errinho gramatical é um pontinho que o corretor vai marcar, entende? Ah, é uma bobagemzinha. Vai ver que muda muito a forma de demonstrar o meu conhecimento se eu coloco um acento ou não. Acontece que vai mudar o número de risquinhos que ela colocou lá numa avaliação, entende? Então, é um negócio que, né, acaba sendo importante. Esse aqui é importante tanto para a redação quanto para a prova objetiva. Vai ter uma questão disso aqui, eu garanto. Certo? Vamos lá, é certo. Gente, o que é a regência verbal, então? Relação entre verbo e preposição. Tá? Bom... Ocorre o seguinte, para a maioria dos verbos, nós sabemos se eles querem preposições ou não. Né? Nós não temos dificuldades com a maioria dos verbos. Exemplos, vamos pensar no verbo confiar. Vamos pensar numa transitividade básica, assim, né? Quem confia, confia em alguém. Verbo, sei lá, vender. O que a gente pensa no verbo vender? Quem vende, vende alguma coisa. Onde é que vocês ou algo, alguém, onde é que vocês pesquisaram para me responder isso? Pesquisaram na mente, não foi, como disse o aluno, na mente, né? Vocês simplesmente sabem isso. Isso é intuição de quem fala, né, português, tá? Essa nossa intuição não funciona para todos os verbos. Existem alguns verbos que são problemáticos. Por que eles são problemáticos? Não é culpa de nenhum gramático. Sabe culpa de quem é? Nossa. Por quê? Dos falantes da língua. Porque no dia a dia a gente não se preocupa muito se o verbo exige uma preposição ou não. Nós colocamos preposições que os verbos não exigiram, tiramos preposições que eles queriam, trocamos preposições, entende? Então o que é o conteúdo de regência verbal? É um reajuste a respeito de alguns verbos que sofreram alterações pela influência dos falantes da língua. É isso. Tá? Esse conteúdo nem precisava existir, na verdade, se nós usássemos todos de forma adequada, né? Bom, gente, eu vou fazendo o resumo deles aqui no quadro, a informação vocês têm ali, mas eu gosto de ir fazendo o resumo aqui no quadro, porque aí é mais uma forma de a gente visualizar, memorizar, né? Tentar lembrar isso aí, tá? E eu comentei com vocês antes que não é um conteúdo difícil. Muitos de vocês já devem ter concordado comigo e alguns vão concordar agora. Olha só. Por exemplo, o verbo aspirar pode apresentar mais de um significado, né? Então ele pode significar respirar, inspirar, cheirar, e pode significar almejar, desejar alguma coisa. O que eu estou fazendo aqui, gente, é o resumo do verbo, tá? O que eu estou fazendo ali é o resumo da regra. No livro vocês têm a regra completinha, com o significado escrito. Eu só vou colocar, né, as duas possibilidades de classificação. Fala, Ju. Pode ser homônimo. São homônimos perfeitos. Homônimos perfeitos, que tem a grafia igual e a pronúncia igual. Então, olha só. Transitivo direto, transitivo indireto. Gente, sempre que há duas possibilidades, né, existe uma tendência maior para uma ou outra ser cobrada. No caso do verbo aspirar, a tendência maior é para a sua forma transitiva direta. Claro que eu vou colocar um exemplo para cada aqui. Eu não vou me prender muito ao exemplo do livro, porque senão a gente vai perder tempo, tá? Às vezes eles serão iguais, outras serão diferentes. E vou colocar exemplos curtinhos aqui para a gente poder agilizar o processo. Então, verbo aspirar. Eu vou dizer lá, o fulano aspirava o perfume, por exemplo, tá?
Bom, nesse caso, o que é que está acontecendo? Eu usei o verbo aspirar no sentido de inspirar, cheirar, respirar, e aí ele é transitivo direto, ó gente, sem preposição, tá? Quando ele significa almejar, desejar alguma coisa, aí é transitivo indireto e exige preposição a. Por exemplo, nós aspiramos ao sucesso. Aqui a gente está usando o verbo aspirar com preposição, né? Observem aqui a preposição. A preposição eu sempre vou colocar aqui do ladinho na regra. Na verdade, eu acho que isso já está no livro, né? Então, o que vai acontecer, gente, se nós suprimirmos a preposição dessa frase, vamos supor? Vocês sabem, muitas vezes provas de português propõem supressões, né? Inclusões de palavras. Se eu suprimir essa preposição aqui, o que vai acontecer com a frase? A gente mudou o sentido, né? Nós vamos dizer que nós, sei lá, cheiramos o sucesso, inspiramos o sucesso, respiramos, né? Então, no caso do verbo aspirar, nós temos duas possibilidades de sentido. Com preposição significa uma coisa, sem preposição significa outra. Gente, agora pergunto, é difícil de entender? Não. Talvez, né, fique mais complicado de memorizar. Então, toda vez que eu quero, né, escrever, usar um verbo desses, eu tenho que prestar atenção, inclusive quando eu estiver resolvendo questões de crase. Às vezes, eles cobram esses verbos disfarçadamente como questão de crase, entende? Então, tem que ficar atento, tá? Fala, querido. Aí provavelmente, se nós tivermos um verbo, provavelmente vai ser uma locução verbal daí, né? Boa noite. Um exemplo, vamos imaginar. Porque na verdade assim, ó, eu não posso te dizer assim, está dizendo de todos os casos? Não, mas não vai. Se tiver um verbo, aquilo ali vai funcionar como locução verbal. Exemplo, sei lá, com o verbo aspirar, agora eu não consigo imaginar uma locução verbal e ele nem pode funcionar como verbo auxiliar. Mas começamos a conversar, vamos supor. Nesse caso, a gente tem uma locução verbal e a preposição só une os dois verbos. No caso desses verbos da regência, o que nós teremos depois são nomes, não verbos. Tá? Não sempre um substantivo, mas sempre um nome. Muito bem, gente, o segundo verbo é o aspirar. Não é o aspirar, é o assistir, tá? Segundo verbo, assistir. Muito bem. Ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, exigindo preposição a. Novamente, né? Aquele mais usado pelas pessoas e, portanto, aquele que tem mais probabilidade de aparecer num texto e, consequentemente, mais probabilidade de ser cobrado numa prova é o assistir como transitivo indireto. Isso também tem mais uma explicação, né, gente? Qual dos dois pode nos atrapalhar, principalmente numa prova? O que tem preposição ou o que não tem? O que exige preposição, né? Até porque, dependendo da palavra posterior, podem acontecer outras coisas, né? Já veremos um exemplo. Assistir como transitivo direto é auxiliar, ajudar, né? Então eu vou dizer, por exemplo, o médico assistiu os enfermos. Nesse caso, estamos usando o verbo assistir no sentido de ajudar, prestar auxílio, dar assistência. Por isso existe a tal da expressão assistência médica, porque ajuda médica, né? E vamos imaginar que a frase seja essa aqui. Nós assistimos a peça teatral. Gente, o que é que vai ter que acontecer nessa frase? Vai ter que acontecer crase, né? Já vamos nos preparando para a crase, que é o próximo conteúdo. E já vamos observando que ela tem lógica, ela faz sentido. A crase tem motivo para existir, né? Qual é o motivo? Esse a é a preposição exigida pelo verbo assistir no sentido de ver, ser espectador de alguma coisa, né? E esse a é o artigo correspondente ao substantivo feminino peça. Como eu não posso dizer... eu posso falar, nós aspiramos ao sucesso, né? Mas se eu tiver dois As, não tem como dizer nós assistimos a palestra, né? Ou a peça teatral. O que é que a gente faz? Coloca um A só e usa o acento de crase para avisar ao leitor de que ali dentro tem dois As. A crase, na verdade, é a soma dos As, né? Não é o acento.
O acento se chama acento indicativo de crase, né? Ele avisa que tem 2 As. E aquilo que eu comentei antes, então, é algo que quero reforçar. Nas questões de crase, supostamente, muitas vezes aparecem esses verbos da regência. E se a gente não observar que o assistir, no sentido de ver, vamos supor, né, exige preposição a, pode acabar fazendo a troca errada. Eu vou dar um exemplo claro. Gente, a frase é nós assistimos a peça, tá? Quando a gente quer descobrir se ocorre crase ou não, qual é a regra mais fantástica e perfeita de todas? Trocar a palavra feminina pela masculina. Isso funciona que é uma beleza. Tá, vou trocar peça por filme. Se eu não souber que o verbo assistir, no sentido de ver, exige preposição, o que eu poderia dizer? Nós assistimos o filme. O problema da regência verbal é que o erro relacionado, né, a ela não dói no nosso ouvido. Né? Nós não estamos muito preparados para observar o deslize de regência verbal, porque simplesmente não é o que nós usamos no dia a dia. No dia a dia nem o verbo assistir a gente usa. A gente diz, eu vi o filme. Né? Então, querer usar a intuição, né, em prova de português, a gente já sabe que pode ser perigoso em muitos casos. Em regência verbal é desastre certo. Então tá. Entenderam o que eu quis mostrar? Se eu só trocasse pela masculina, eu ia dizer nós assistimos ao filme. Mas eu tenho que saber que ele exige preposição para pensar que é ao filme para decidir que tem crase. Então tá. Existem algumas obs ali sobre não aceitar o oblíquo. Depois a gente vai falar disso, tá? Não estou pulando a informação. Só para não perder o foco. 2 próximos verbos, esquecer e lembrar. Gente, esses 2 verbos aqui são... eles apresentam 2 regências que são igualmente importantes, tá? Eu não vou marcar uma ou outra, né? Eles podem ser usados de forma transitiva direta e podem ser usados de forma transitiva indireta. Tanto faz, eu só preciso observar alguns detalhes. Então eu vou dizer, por exemplo, eu esqueci o presente, tá? Fui a um aniversário lá e esqueci o presente, tá? Muito bem. O que aconteceu nesse caso? O verbo esquecer não está acompanhado de um pronome reflexivo. E agora vocês talvez tenham pensado, pronome reflexivo, né? Já vamos ver como é que fica com o pronome reflexivo. Ó. Eu tenho essas 2 possibilidades. Quando uso os verbos esquecer e lembrar, posso aplicá-los de forma reflexiva ou não. Verbos de forma não reflexiva. Eu esqueci, tu esqueceste, ele esqueceu, nós esquecemos, vós esquecestes, eles esqueceram, tudo normal. Com os pronomes reflexivos, como é que vai ficar? Eu me esqueci, tu te esqueceste, ele se esqueceu, nós nos esquecemos, vós vos esquecestes e eles se esqueceram. Tá. O que eu preciso procurar em primeiro lugar? Essa criatura aqui. Se o pronome reflexivo estiver presente na frase, o verbo vai ser transitivo indireto e vai exigir preposição de. Então eu posso dizer, eu me esqueci do presente. É o pronome reflexivo que determina a preposição e não o contrário, tá? Então, eu me esqueci do presente ou eu esqueci o presente. Ou eu tenho pronome e preposição ou nenhum dos 2. E, mais uma vez, confirmando como o deslize de regência verbal não é algo para o qual o nosso ouvido está, né, preparado. Se alguém falar para vocês assim, ó, eu esqueci do presente, né? Estão lá numa festa e alguém diz, eu esqueci do presente. Ninguém na hora vai perceber, que horror, tu não usaste o pronome reflexivo, então este verbo não deveria ser transitivo e indireto. Né? Agora, se alguém falar, tomara que tu seja feliz, meu querido, o cara está fazendo aniversário. Todo mundo vai perceber, né? É isso que eu quero dizer. Então, erro de regência é disfarçadinho, só, né? Regra, estudo. Quer dizer assim, qual dos 2 seria o melhor? Isso é regra. É a mesma coisa que tu me perguntares assim, ó. Por que o verbo precisar exige preposição de? Porque é assim, foi definido assim, Deus quis, eu acho. Oi? Tanto faz, os 2 são ótimos. Eu só não posso fazer o quê? Misturar. Então o que eu estava dizendo era, eu não posso falar, eu esqueci do presente. Aí não, por quê? Porque daí não coloquei pronome. Então, um dos 2, tá legal. Tá?
Gente, e aí vai a minha sugestão, né? Eu sempre dou essa sugestão, eu sei que é cretina, mas que opções nós temos para esse conteúdo? Temos duas opções. As duas são igualmente trabalhosas, tá? Mas uma é mais eficiente que a outra. Duas opções. Ou eu decoro tudo isso, e já temos coisa suficiente para decorar na vida, né? Até passar no concurso. Ou então eu aplico isso de verdade na minha vida, no meu dia a dia, na hora que eu vou escrever um e-mail, na hora que eu vou escrever qualquer bilhete, enfim, eu incorporo isso à minha realidade. E outra, gente, existem alguns verbos que nem são tão frequentes assim para nós, né? Mas esses aqui sim, ó, esses aqui eu posso observar no dia a dia. No início, claro que é chato, mas depois a gente se acostuma. E funciona. Tá legal. Ó, outros dois verbinhos, gente, que trazem uma regrinha bem singela, assim, ó. Por que eu digo que a regra é singela? Sabe por que eles estão aqui? Obedecer, desobedecer. Eles estão aqui só para lembrar uma coisinha para nós, que eles são sempre transitivos indiretos. Sempre com preposição a. Então, agora vamos dar exemplos. O que eu quis chamar atenção para o fato de que eles não têm mais de um significado, mais de uma estrutura. Eles exigem preposição e as pessoas não usam a preposição. Gente, eu vou usar aqui um exemplo de placas que a gente tem aí pela cidade toda, sem o acento que deveria ter. Você já deve ter visto essa placa aqui. Claro, aquilo, eu sei que talvez alguns pensem assim, crase, aquilo ali não muda a vida de ninguém. Muda a nossa vida na hora de fazer uma questão para passar no concurso, né? Ora bolas. Então, a pergunta é, tudo bem que não muda a vida de ninguém não colocar o acento, mas eu tenho uma contra-pergunta, por que não colocar? Né? Por descuido, despreocupação, enfim. Para evitar a fadiga? Gostei. Deve ser. Imagina ter que pensar nisso. E outra, puxa vida, já que vai ser uma placa que vai, ao longo de toda a terceira perimetral, tem essa maldita placa. E nenhuma das placas tem um acento, porque eu já olhei todas. Tá? Então, por que não colocar? É um desserviço, né? Aliás, não tem nem ponto final também, nem acento, nem ponto final. Pois é, eu já pensei nisso, eu já pensei. Mas acho que, no fundo, não ia ser uma boa ideia. Vou precisar de advogados para me defender depois. Tá, gente? Então, só para lembrar isso. Eu obedeci ao regulamento, eu obedeci ao sinal de trânsito, né? Sempre com preposição. Não é uma coisa complexa, é algo que eu preciso incorporar no meu dia a dia. Então tá. Verbos chegar e ir. Gente, esses dois verbinhos aqui, ó, merecem uma atenção especialíssima. Por que eles merecem atenção especialíssima? Vou fazer assim um vermelhinho aqui em volta deles, ó, tá? Por que eles merecem atenção especialíssima? Porque nós usamos esses dois verbos todos os dias, né? E porque, em função da característica que eles têm, outras implicações há, né, em termos de conteúdo. Vamos lembrar. Esses dois verbos aqui são intransitivos. Sempre, tá, gente? Isso aqui nunca muda. Quem chega, né? Eu posso simplesmente terminar a frase com qualquer um desses dois verbos. Quem chega, chega. Quem vai, vai. Se eu quiser dizer aonde chega e aonde vai, o que eu vou usar é um adjunto adverbial. Então, saber que ele é intransitivo nos interessa, inclusive, para uma possível questão de análise sintática. Olha só, eu vou colocar um azinho aqui. Tá, mas como assim preposição a se ele é intransitivo? Bom, eles são intransitivos, tudo bem. Mas o adjunto adverbial que normalmente acompanha esses dois verbos deve começar com preposição a. Então, quem chega, chega a algum lugar e quem vai, vai a algum lugar. Vamos colocar um exemplo para cada um. Ó, cheguei ao trabalho. Cheguei ao trabalho lá, quando eu passei, já sou funcionário público, cheguei ao trabalho bem feliz e faceiro. Gente, então, cheguei, verbo intransitivo, tá? Cheguei, verbo intransitivo.
ao trabalho, adjunto adverbial. Para comprovar que isso aqui é adjunto adverbial, qual seria a pergunta que nós faríamos para responder ao trabalho? Cheguei aonde, né? Para que ele seja objeto indireto, a pergunta tem que ser qualquer uma com preposição mais que ou quem, né? E a palavra que não aparece aqui. A única expressão que já é aceita como norma culta com a preposição em, que é o que nós gostaríamos de usar todos os dias, é a expressão em casa, tá? Essa aqui, ó, não cai em prova porque é um assunto muito polêmico, né? Isso é mais uma informação assim pra gente não se sentir culpado. Imagina, cheguei a casa muito cedo ontem, né? Onde é que tu tá? Cheguei a casa. Ninguém nunca mais vai falar assim. Pronto, isso aí não tem volta, tá? Então o em casa tá liberado. Fora isso, sempre com preposição a, tá? Agora vamos falar do verbo ir. Gente, outra coisa, né? A preposição que nós usamos para os verbos chegar e ir no dia a dia é a mesma. A gente diz cheguei no trabalho, cheguei na casa da fulana, né? Cheguei no shopping. Não, cheguei ao shopping, cheguei à casa da fulana. O mesmo ocorre com o verbo ir. Colocar uma frasezinha, gente, bem cotidiana. Ó. Essa aqui é a frase que vocês vão usar para treinar. Porque a gente diz toda hora isso aqui para alguém, por algum motivo. Só um pouquinho que eu vou ao banheiro, tem que dizer, né? Então, é uma frase legal, foi assim que eu treinei. A gente fala, eu vou no banheiro, eu fui no banheiro, eu fui na casa da fulana, né? Mesmo sistema, tá? Verbo ir, né? Intransitivo, e ao banheiro, adjunto adverbial. Foi assim que eu comecei a treinar. Porque, se vocês observarem, nenhuma criança usa a preposição certa, né? Por quê? Porque o que ela escuta não é o certo. Duvido que alguma criança diga, mãe, quero ir ao banheiro. Eu nunca escutei. Se alguém conhece uma criança dessas, me avisa. E mesmo que os pais falem assim, né? A força do que os outros dizem, é complicado. Então, o que eu estou querendo dizer? Que chega um dia na vida de uma pessoa que ela tem que decidir se ela vai consertar as preposições ou não, né? Eu um dia consertei, eu um dia decidi, porque imagina eu ficar aqui explicando isso, aí ali fora eu digo para um de vocês, só um pouquinho, depois eu explico, agora eu vou no banheiro. Acabou todo meu, né? Acabou minha reputação. Então, é uma forma de a gente memorizar. Talvez tu estejas lembrando uma referência entre o a e o para. Não? Porque se eu vou à praia é assim, eu vou ali e já volto. Vou para a praia é, sei lá, vou ficar 2 meses. Talvez seja isso. Mas nesses casos a preposição em, fora ou em casa seria considerado um erro. Então tá. Gente, vocês me permitem falar um palavrãozinho? É leve, tá? E tem motivos didáticos, é sério. Sabe quando a gente... Eu não falo palavrão, né? Vocês provavelmente não têm escutado nenhum. Mas esse tem motivos didáticos, a pessoa nunca mais esquece. Sabe quando nós mandamos alguém longe, assim? Não muito longe, tá, gente? Coisa leve, tá? Eu vou escrever uma frase aqui. Não estou mandando ninguém a lugar nenhum, tá? É só uma frase, tá? Olha só, eu quero que vocês analisem. A gente está irritado com a pessoa, tá? Daí a gente manda a pessoa a merda, tá? A palavra era merda, tá? Tá. Aí a gente mandou a pessoa a merda. Eu queria que vocês analisassem essa frase quanto à regência verbal. Correta ou incorreta? Correta. Então, analisem a situação. Por que para mandar a pessoa longe a gente usa a regência verbal correta e para dizer que vai ao banheiro a gente usa a preposição em? A gente não fala assim, ô meu, vai na merda, né? Então, se vocês esquecerem a regência do verbo ir, olha só que coisa elegante, tu manda longe, mas com classe. Não? Eu acho que o início da coisa. Sabe o que é ouvido? É ouvido. Vai, acho que vá. Vá à merda. As pessoas não dizem vá na merda também. Eu acho que é o seguinte, assim se criou esta frase desagradável, assim os nossos ouvidinhos se acostumaram e assim a gente repete, é isso. Tá? Então, se vocês esquecerem, lembrem a frase. Tá, chega disso. Fala, querido.
Ah, tá, tu pode... Como nesse caso a gente não tem dúvida de regência, né? Nós estamos falando sobre chegar no sentido de se movimentar de um, né, para outro. Tu tens uma intenção. Agora cheguei de São Paulo, cheguei de Porto Alegre, né, e tudo bem. Nesse caso a gente não erra, portanto, né, não é assim tão... algo que nos interesse tanto. Então tá bom. Verbos chegar e ir resolvidinhos. Vamos para o verbo implicar. Gente... Esse verbo interessa para a norma culta, assim, não é um verbo que as pessoas usem, né, no dia a dia. E esse de indicar, de incomodar, de infernizar, é o que não cai na prova, porque esse a gente não erra, né? Nesse caso do implicar, o que interessa é a forma transitiva direta, porque é ali que a gente faz bobagem. Então, nós diríamos, por exemplo, teu comentário implicou constrangimento. Constrangimentos, né? Não sei se é a tendência de vocês, mas muitíssimas pessoazinhas colocariam uma preposição aqui. Qual? Em. Tá? Se vocês acharam que a frase assim está perfeita, né, não tiveram essa tendência de colocar a preposição, ótimo, quer dizer que não precisa consertar. Mas a tendência da maioria é usar a preposição em. Implicou em constrangimentos, implicou nos constrangimentos, tal coisa implicou na suspensão. Tá? Isso mesmo em jornais e em revistas a gente encontra. Se for na, eu somo preposição em mais a. Tua atitude implicou a suspensão. Daí é só um artigo, né? Esse a é só um artigo. Ou tua atitude implicou suspensão. O que não pode é colocar a preposição em, porque ele é transitivo direto, quando significa acarretar, trazer algo como resultado. Tá? E esse outro aqui nós não erramos, é aquele implicar de, né, a professora implicou com o pobre do aluno, sei lá. Tá? Ou vice-versa. Então tá bom. Preferir. Gente, o verbo preferir sofreu as alterações mais profundas em termos de regência verbal, né? Como é que nós aplicamos normalmente o verbo preferir? Na maioria dos casos, a gente diz que prefere uma coisa que outra, né? Olha só, ele é transitivo direto e indireto com preposição a. Cruz, o que eu fiz aqui? Ele é transitivo direto e indireto com preposição a. Então vamos pegar uma frase simplesinha para começar. Vocês podem alterar a ordem dos termos aqui, tá, gente? Pois é, fiquem à vontade, tá? Só observem as implicações de regência. Então tá. Ele é transitivo direto e indireto. Quem prefere, não prefere uma coisa que outra, nem uma coisa do que outra, né? Claro que todos nós, imagino, já ouvimos falar nisso. Por isso que eu disse que foi a mudança mais profunda, né? Nesse caso, a gente tirou a preposição a e colocou, prefiro uma coisa que outra, ou do que outra. De onde isso saiu, vá saber, né? Eu colocaria frase. Pois é, agora a gente vai analisar isso. Olha só, o sujeito sou eu, tá? Eu prefiro o quê? Português, objeto direto. A que? A matemática, objeto indireto. Por enquanto não tem crase. E aí vai a minha pergunta para todos. Coloquei acento de crase. Isso aqui é uma frase que está de acordo com a norma culta? Isso é bem típico da fundação, né? Assinale a opção que segue a norma padrão. Tá. É norma culta isso aí agora, com acento de crase? Não é. Por que não? Sem o acento é. Tá tudo bem. Tá? Isso não quer dizer se abre Não é porque dá para substituir do que matemática. Olha só, vamos analisar. Vamos analisar. Esse a que está aqui é a preposição exigida pelo verbo preferir, certo? Tá. Se eu colocar um acento de crase, o que eu coloquei aqui dentro? Um artigo. Se a matemática ganhou um artigo, o português também quer. Lembram? Paralelismo. Tá? É uma sutileza, gente. Mas é algo exigido, inclusive, em redação, né? É um detalhe importante, tanto para a prova objetiva quanto para a redação. Então,
Na verdade, quando eu uso esse verbo, eu estou enumerando dois substantivos, né? Se eu coloquei artigo para um, o outro também será acompanhado de artigo. Então, agora esta frase está correta novamente. Eu posso colocar artigo para os dois ou tirar o artigo dos dois. O que eu não posso é colocar o artigo para um substantivo e não para outro. Tudo bem? Aí tudo vai depender do gênero deles, né? Por exemplo, se eu trocasse, tá? Se a gente trocasse a ordem, aí nós falaríamos, prefiro, vamos com o artigo, tá? Prefiro a matemática, e aí como é que vai ficar? Ao português, ok? Aqui, artigo da matemática, aqui, artigo do português. Preposição nunca é escolha nossa, gente. Preposição, ou o verbo quer ou ele não quer. Não é assim, quero usar. Ou então eu diria, prefiro matemática a português. Aí, nenhum dos dois está acompanhado de artigo. Então, muito bem. Vamos lá. Verbos pagar, perdoar e querer. Gente, 3 verbinhos com uma regência bem... Para lá agora. Uma regência bem simples. Inclusive, assim, eu coloquei para esse conteúdo 2 exercícios, né? A gente vai ficar um bom tempinho ali fazendo exercício, porque o essencial para essa matéria é o treinamento, né? Provavelmente, a maioria dessas regras nós entenderíamos mesmo sem alguém, né? Sabendo o início do conteúdo, a gente até entende sozinho, né? Claro que alguém explicando fica mais fácil, mas não é algo assim misterioso. Tá, o que a gente tem mesmo? Pagar, perdoar e querer. Muito bem. Gente, esses 3 verbos funcionam assim. Quando se referem a coisas, são transitivos diretos. Quando se referem a pessoas, são transitivos indiretos. Ponto. Tá? Então, vamos pegar um exemplo aí com perdoar. Tá? Eu perdoei teu comentário, vamos supor. Tá? A apostila está errada. Fala em pessoa. Tem um não. Não, é que eu só coloquei se ele se refere à pessoa ou se ele não se refere à pessoa. É uma outra forma só de dizer a mesma coisa. Olha comigo. VTD, quando não se referem a pessoas. Tá? Quando se referem a coisas. É porque a palavra coisa eu acho meio feia de colocar no livro, assim, por isso que eu resolvi dizer que não se refere à pessoa. Pois é, na redação não. Aliás, é bem uma forma bem específica, né, de lidar com a palavra coisa. Então, resumindo, dá no mesmo, tá? Olha só, perdoei teu comentário. Aqui o verbo perdoar está se referindo a comentário. E a análise não é nada profunda, não é pessoa, é coisa, né? Comentário não é pessoa, então é coisa, tá? Vamos analisar um exemplo ali, né, com o verbo perdoar se referindo à pessoa. Eu perdoei ao meu irmão, vamos supor, né? Agora sim, usei a preposição. Estou me referindo, né, à pessoa, portanto, com preposição. O mesmo funciona para os outros. Lembrando, verbo pagar. Eu paguei o cartão de crédito, mas eu paguei ao funcionário. E o verbo pagar pode ser transitivo direto e indireto ainda, né? Se eu disser, eu paguei o salário ao funcionário, ele vai ser transitivo, direto e indireto. Conforme nós já comentamos, a regência dos verbos é algo relativamente flexível. Onde estará a resposta? No texto. Fala, querido. Aqui na apostila está perdoa a teu irmão. Uhum. Eu não sei, é tão parecido. Tá. Porque, na verdade, assim, ó, eu poderia escrever assim. Tá. A questão é, preposições nunca são escolha nossa. Artigo sim. Uhum. Então, tanto faz. Eu dizer, inclusive, já vale como uma regrinha. A gente vai comentar isso quando chegar a crase.
Artigos antes de pronomes possessivos são absolutamente facultativos. Né? Eu posso falar, minha caneta é nova ou a minha caneta é nova. Mudou alguma coisa? Nada. Em termos de sentido, nada. Claro, mudou a estrutura. Numa tem artigo, na outra não tem. Mas sentido não muda. Tá? Não provoca mudança de sentido, não provoca ênfase, não provoca coisa nenhuma. Né? Então tá. Gente, verbo querer, vamos imaginar um exemplo ali. Eu quero outra oportunidade, vamos supor, né? Ou eu quero a meus alunos, eu quero a meus amigos, no sentido de que eu quero bem. Né? Muitas vezes a gente acompanha esse verbo da palavra bem, né? Quero bem a fulano de tal. Mas nem precisaria. Né? Eu quero aos meus amigos. Né? Então tá, o que é que temos? Eu não sei porque às vezes eu tenho crise de hora. O intervalo é às 9, né? Tá. É porque eu me atrapalho com manhã, noite, eu já não sei mais o que está acontecendo. Tá. Então, informar. Vamos lá. Gente, esses verbos aí também, provavelmente, não tragam novidades. A gente só quer recordar o cuidado, né, que se deve ter ao utilizá-los. Eu vou comentar sobre o verbo informar, e o que nós comentarmos sobre o verbo informar vale para todos aqueles que estão na listinha ali, tudo bem? Tá. Gente, eles são transitivos diretos e indiretos, mas observem, eu não vou colocar a preposição ali do lado. Por quê? Porque não há apenas uma possibilidade. Eu posso informar algo a alguém e posso informar alguém de ou sobre algo. O que eu preciso lembrar, gente, é que nunca um verbo vai exigir dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. Eu não estou dizendo que eu não posso colocar vários objetos diretos. Eu posso dizer, ó, eu comprei uma revista, um livro, uma bicicleta, sei lá o que tem a revista e o livro a ver com a bicicleta, mas tudo bem. Aqui eu enumerei objetos diretos, mas porque eu estava afim, né? Agora, um verbo nunca exige dois objetos diretos ou dois indiretos. Ou ele vai exigir um direto, ou o indireto, ou um de cada. Tá? Bom, isso vai ser útil agora para lidar com esses verbos transitivos diretos e indiretos. Então, deixa eu marcar direitinho o que está acontecendo ali. Nesse primeiro caso, algo é o objeto direto. Alguém é o objeto indireto. Aqui, o alguém é o objeto direto. E o de ou sobre algo é o indireto. Tá, vamos criar exemplos. Eu posso dizer, informe a data da prova ao candidato. Foi a frase? Informe a data da prova ao candidato. Tá. Informe o quê? A data da prova, né? Objeto direto. A quem? Ao candidato, objeto indireto. Tá legal? Agora, gente, como é que nós podemos montar essa estrutura para informar alguém de ou sobre algo? O que eu vou dizer? Informe quem? Quem? O candidato, certo? Eu vou informar o candidato. De que ou sobre o quê? Da prova ou sobre a prova. Tá? Da prova ou sobre a prova. As duas formas são corretas. Objeto direto e objeto indireto. O que eu não posso querer é colocar dois objetos indiretos. Por exemplo, e dizer, informe ao candidato da prova. Né? Sim, ali eu encurtei o exemplo, mas vocês entenderam. Né? A data da prova. Então, a grande questão é, qual dos dois complementos já existe na frase para que eu possa escolher, né, o complemento adequado? O que se pede muito em relação a esse tipo de verbo, que tem, né, exige dois complementos, é a substituição por pronomes oblíquos, o, a, os, as, lhe ou lhes. Vamos usar esse exemplo aqui, tá, como padrão. Eu quero substituir, gente, primeiro, o objeto direto por um pronome oblíquo, tá?
Depois vocês vão me ajudar aqui. E a frase é essa aqui, a frase modelo é essa. E depois eu quero substituir o objeto indireto por um pronome oblíquo. Tá, então vamos lá. O que eu vou fazer? A gente vai treinar, né, exercícios dessa forma. O que eu vou fazer? Eu vou analisar qual dos dois complementos já está na frase. Isso é uma medida que facilita a nossa vida. Ao candidato é um objeto indireto. Então o que é que está faltando? Direto. Para substituir o objeto direto, o que é que eu falarei? Informe ao candidato, ok? Porque um dia, lá na aula de análise sintática, a gente aprendeu que oblíquos o, a, os e as exercem função de objeto direto. Lembra? E aqui, informe-lhe a data da prova. Também comentamos que os pronomes lhe e lhes exercem função de objeto indireto. Então, o que importa é ver o que é que há na frase para decidir se eu devo completar com a, com lhe, né? Eu não lembro se eu já comentei sobre essa frasezinha aqui muito comum. Já falamos? Acho que já, né? Porque eu sempre falo sobre isso. Para que a gente não cometa esse tipo de coisa. Reforçando então, por que ela está errada? Porque quem vê, vê alguém e não a alguém, né? Então, eu lhe vi, não. Eu ouvi ou eu a vi. Isso também é algo, né, que eu preciso decidir na hora de uma prova. Oi? E nem vi ela também. É. Fala, querido. Uhum. Sim. Me pergunta sobre alguém. Sim. E agora se eu quiser falar que Aí eu teve. Aí é o T. Uhum. O que as pessoas fazem? Elas pensam em falar o T. Mas aí elas acham que aquilo... Normalmente quando tu não tem muita intimidade com a pessoa, né? Daí tu não quer usar o T, que é muito pesado. Te vi, quem, meu filho? Às vezes a pessoa não quer essa intimidade toda. Então a gente cai nisso, né? É normal, entende? É normal. Por quê? Porque ninguém tem o hábito de usar os oblíquos o. Mas se for segunda pessoa, eu te vi. Uhum. É melhor falar eu te vi do que eu lhe vi. O lhe parece mais educadinho, né? Com as mimosas. Galdéria? É bonito o T, não fala assim. Na dúvida, digam, eu vi você. Pronto. Pois é, também vocês não me deixam uma solução, né? Nada tá bom também, assim não vale. Gente, verbo namorar. Olha que coisa singela. O verbo namorar, eu não vou nem colocar frase, gente. Vocês não vão esquecer isso, né? Ou já usam de forma adequada. Quem namora, namora alguém e não com alguém. Pois é. Eu estou namorando com o fulano. Não, eu estou namorando o fulano. Eu não consegui ainda criar uma estatística. Existem pessoas que falam namorar com, né? Mas eu não sei, assim, não consegui ainda estabelecer quem. Talvez seja uma influência do ficar, né? É ficar com, mas é namorar. Outro verbinho, gente, que está aí só para lembrar que é transitivo direto, é usufruir. Quem usufrui, usufrui alguma coisa. Então, nós usufruiremos o quê, gente? Me ajudem, completem a frase comigo aqui. Nós usufruiremos o quê? O cargo de funcionário público. Pode ser? Pode ser? O cargo. Nós usufruiremos o cargo. O que não pode? O que não pode? Colocar a preposição de. Né? É uma tendência. Eu vou usufruir do cargo. Eu estou usufruindo das férias. Não, eu vou usufruir alguma coisa. Eu posso dizer que eu vou usufruir o cargo, aquele cargo, qualquer cargo. A questão não é se tem artigo ou não. Cuidado para não pegar o foco errado. A questão é se tem preposição ou não. Não tem preposição. O resto é escolha minha. Eu posso dizer que eu vou usufruir o cargo, um cargo, qualquer cargo, aquele cargo, este cargo. Não é do cargo. Não. A ideia, né, de ele fazer parte dessa lista é justamente mostrar que é transitivo direto. Talvez haja uma influência do verbo desfrutar. A gente desfruta de alguma coisa, mas a gente usufrui alguma coisa. Às vezes a gente faz associações
porque os verbos são sinônimos, aí tu acha que a regência é a mesma. Claro que isso tudo acontece de forma meio intuitiva, assim, né? Bom, verbo responder. Gente, ele não tem mistério, tá? Eu só quero constatar uma coisa. Eu não vou pretender aqui ensinar como as pessoas usam, né, o verbo responder. Só lembrar coisas que acontecem para que a gente não fique em dúvida, né, em algumas circunstâncias. Olha só, não vou nem colocar a regra, tá? Vamos analisar os exemplos. Se eu disser responda aos e-mails, tá? Muito bem. Grafia, tranquila, tá? Responda aos e-mails. Isso aqui é um objeto indireto, tá? O verbo responder, transitivo indireto, quando seguido de um complementozinho comum, tá? Mas ele é transitivo direto quando ele é seguido de oração. Mas isso todos nós já sabíamos, a gente só está constatando. Quer ver? Respondi que não voltaria. Gente, nenhum de nós teria a tendência de colocar um A aqui, né? Respondi a que não voltaria, certo? Então, eu só quero lembrar que é assim mesmo que acontece e essas duas formas estão corretas, né? O verbo responder, quando é seguido de uma oração, é transitivo direto. Quando é seguido de um complemento, né, comum, não uma oração, transitivo indireto. Isso aqui é uma conjunção integrante, estamos reconhecendo? Eu respondi isso, né? Porque muitos perguntam assim, ó, tá, mas e agora? Eu não tenho que colocar uma preposição aqui, né? Por isso a gente resolve comentar, tá? Só para lembrar, se é uma oração, realmente não tem preposição. Uhum. É aquilo que a gente estava falando, né? O erro de regência verbal não irrita o nosso ouvido, e isso é um perigo, né? Então tá bom. O que é que nós temos agora? Acho que vai mais um, né? Visar. Vamos ver esse ainda, daí depois a gente faz o intervalo. E aí, gente, a matéria é difícil ou não? Confirmamos tudo aquilo que eu comentei no início? Não é difícil, mas tem que decorar, ou usar, ou fazer um pouquinho de cada, né? Cartazes no teto. Visar, muito bem. Visar pode ser transitivo direto e transitivo indireto. Bom, como transitivo direto, ele inclusive apresenta dois significados, né? Quase nunca cobrados, tá, gente? Quase nunca cobrados. Então eu posso dizer, o gerente visou o cheque, visou o documento, né? No sentido de que deu visto, tá? Mas não é pelo menos assim, para os leigos, não é algo, né, habitual. E também pode significar mirar, sei lá. O atirador, uma frase bem cotidiana na vida de uma pessoa. O atirador visava o alvo. Tá, gente, não são dois exemplos importantes, tá? O exemplo importante está aqui. É visar no sentido de pretender alguma coisa, né? Ter algo como objetivo. Visávamos a aprovação. Ó, com crase. Gente, esse visar aqui é sinônimo de aspirar, né? E a regência é a mesma, eles são sinônimos e a regência é a mesma. Visávamos a aprovação, mesma estrutura de aspirávamos a aprovação também. Vamos fazer uma pausa então?